Muito boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, dia 31 de outubro. Estamos começando mais uma edição do Diário Esportivo. Hoje com as presenças do Anderson Fattori, nosso repórter de esportes, o Rafael Rocha, nosso editor de política. Estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. O YouTube é uma edição mais completa, está com corte de câmera, tudo uma edição muito... Acho que o internauta vai gostar mais. Vamos começar falando já inicialmente do Domingos. O Domingos estaria com a gente, que o zagueiro do Santo André foi contratado essa semana, apresentado ontem, na verdade. Só que houve um pequeno contratempo, ele não pôde estar aqui no programa. Fattori, você poderia falar um pouquinho mais disso aí? Exatamente. Domingos chegou ontem, né? O Santo André iniciou aí a montagem do time para o Campeonato Paulista. Falamos com ele ontem. O Domingos ele está morando em Santos, ainda ele é de lá. Aliás, foi revelado no Santos. Foi por lá que ele teve os principais resultados da carreira, né? E ele estava subindo para participar do programa. E quando foi uma meia-dia e pouco, ele nos comunicou que realmente não dava para chegar, porque a Anchieta subindo está fechada, ele está tentando pelo Imigrantes. E infelizmente ele chegaria muito atrasado e ele inclusive mandou uma mensagem, Angelão, aqui para a gente passar para os nossos espectadores, se desculpando aí, principalmente com o torcedor do Santo André, porque a expectativa era grande que ele pudesse falar com a gente, né? Então vamos ouvir o que o Domingos falou aqui. Santo André, né? Pedir desculpa. Como nós saímos hoje 11 horas de casa aí para poder participar do programa aí com vocês, né? Infelizmente, não vai ser possível pelo motivo da Imigrantes, da Anchieta estar fechada, né? E a Imigrantes está um trânsito muito grande, dentro das 11 horas no trânsito, e não vão conseguir chegar no programa. Com certeza fico muito triste por poder não participar. E com certeza também, pô, ia ser um programa muito bacana, muito legal, né? Primeiro programa aí que eu ia participar depois da minha volta do Catar. Fico muito triste, mas com certeza semana que vem estarei junto com vocês aí, tá? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez aí, peço desculpas, né? Por poder não participar hoje com vocês. É isso aí, então, Domingos, né, Janão, ali pedindo desculpa para quem está no Facebook e não tem o áudio. Ele pediu desculpa, realmente ficou preso no trânsito e já se comprometeu a estar conosco aqui na semana que vem. Então, aí o torcedor de Santo André que tinha expectativa aí de falar com o Domingos ali, através das perguntas, a gente vai retransmitir algumas, vai guardar algumas que já chegaram para a gente aqui e a semana que vem a gente passa para ele e vai discutir bastante. Só para localizar o nosso internauta, houve um acidente na Imigrantes, no trecho de Planalto. Um caminhão pegou fogo, eles chegaram a desobstruir a pista já, mas por causa do trânsito, estavam pelo menos 6 km de congestionamento. Chegamos até a atrasar um pouco o início do programa para esperar para o Domingos, mas infelizmente não há mais tempo para isso, tá? E vamos falar um pouquinho dessa contratação do Domingos. Está aqui o Rafael Rocha, nosso editor de política, que sabe tudo de esportes também. Rafael, Domingos, é uma grande contratação para o Santo André, para esse Paulistão que vai começar aí. O Santo André esse ano brigou para não cair. Que dá para falar desse Domingos aí, Rafael? Olá, Ângelo. Olá, Fattori. Obrigado pelo convite de novo aqui. Vou dar mais umas caneladas aí, como eu falei a primeira vez quando eu estive aqui. Também não sou o Domingos, pessoal. Desculpa aí não frustrar um pouco a expectativa do Domingos. Nunca fui zagueiro, mas vamos dar umas caneladas aqui também. Eu acho que acaba sendo uma contratação de impacto. A gente faz muito tempo que a gente não vê o Domingos jogar, né, Ângelo? Então a gente não sabe a real condição física do Domingos. Se ele, embora seja um zagueiro bom, aquele xerife, né, Fattori? O zagueiro, para dar aquela controlada um pouco mais na zaga, mas vai depender muito da forma física que ele vier. A gente sabe que o Catar, o treinamento é diferente, os jogos são muito mais, né, abaixo da pegada do que é o Paulistão. O Santo André sofreu bastante nesse ano sabendo disso. Mas, pelo nome, pela grife, fica aquela expectativa. Para chamar o torcedor também eu acho legal. O Domingos é um personagem interessante. Tem várias passagens polêmicas aí, aquele jogo Santos e Palmeiras em que ele se envolveu com a polêmica com o Diego Souza. 2009. E vai vir para chamar a torcida. Eu acho que para chamar mesmo a galera para acompanhar os jogos do Santo André, acho que vale, mas vamos torcer também que dentro de campo ele consiga entrar em forma. Tá chegando antecipado, né, Fattori? Então tem tempo aí para se recuperar bem, entrar num ritmo legal e chegar voando aí no Santo André já logo no começo da temporada. Fattori, o Domingos é um cara que quer não tem qualidade, é um cara que jogou em grandes clubes do futebol brasileiro. Como é que o Santo André está se planejando para trazer, quer não, vai ter que ter um time ali qualificado para jogar ao lado do Domingos também, entendeu? Como é que o Santo André está se planejando para isso? É claro, por enquanto só o Sérgio Soares, né, e o Domingos foram anunciados pela diretoria. Vai ter que
pessoal bom ali para jogar com ele, né? O Santo André tem noção de que o Domingos é um jogador lento, apesar de ter ele tem uma característica importante, que é saber organizar o sistema defensivo. Ele é um cara que bota medo realmente, a gente brinca, mas ele é fisicamente muito forte, então o atacante, eu imagino que ele pense 2, 3 vezes, né? Então, assim, ele tem essa característica de organizar o time, de saber controlar o jogo, cadenciar, ele é muito experiente, só que ele tem as suas limitações que a gente também sabe, que é a questão da velocidade e a parte física. Eu acho muito importante que ele me falou ontem, a gente inclusive deu no jornal de hoje, que ele iria para o Guarani para a reta final da Série B agora. E ele preferiu não atuar pelo Guarani, porque justamente no Catar ele tem um treinamento diferenciado e o ritmo do futebol brasileiro é muito mais forte. Então ele teria que chegar no Guarani e já jogar. E ele não se sentiria apto a isso, a jogar em uma semana. Então ele preferiu vir para o Santo André. Então ele está chegando a 2 meses antes do início da pré-temporada. Então novembro e dezembro ele já vai começar o condicionamento físico dele para que ele chegue em finalzinho de dezembro numa condição física semelhante aos demais. Então eu achei isso muito importante da parte dele, da parte do clube. É um planejamento que tem que ser feito. Realmente o Domingos, ele tem 31 anos, aparentemente parece mais, até brinquei com ele ontem, né? Até pela aparência dele talvez. Parece que ele tem mais, então ele tem 31, não é tão velho para o futebol zagueiro, a gente vê vários aí jogando com essa idade, né? Então assim, eu acho que é importante. Para dar uma cara pro time, acho que daí o torcedor já começa a entender como que vai ser a montagem do elenco. Só que eu acho que o Domingos precisa ter um zagueiro leve do lado dele, um zagueiro que possa ele ficar mais na cobertura, para o zagueiro dar o primeiro bote, volantes também. A montagem do time depende muito dos seus jogadores, né? Então você tem um zagueiro mais lento, você tem que ter um volante mais rápido, um zagueiro mais rápido também, os laterais não podem ser pesados. Então tudo isso é a montagem do elenco, o Sérgio Soares sabe muito bem. A única vez que ele montou um time aqui no Santo André foi em 2010, e todo mundo sabe que chegou na final do Campeonato Paulista, quase foi campeão paulista contra o Santos, né? Então, só para quem está chegando agora, a gente está recebendo um monte de interação aí pelo Facebook. O torcedor pode comentar aí se gostou ou não da contratação do Domingos, né? Se é um bom reforço ou não. Infelizmente, ele não está aqui conosco. A gente acabou de colocar o áudio dele. Ele ficou preso no congestionamento na subida da serra. Está fechada a Anchieta. Ele está tentando subir pela Imigrantes, mas ele já se comprometeu. Na terça-feira que vem, no próximo programa de Diário Esportivo, ele está conosco, falando um pouco para o torcedor. Então já vamos aproveitar rapidinho aqui e falar as primeiras interações. O José Eduardo Asensio, que é torcedor do Santo André, ele até brinca, desculpa o Domingo se ele não for expulso nenhuma vez. São 12 jogos, né? Acho que dá para passar aí 12 jogos sem ser expulso, né? O Celso André, que é o Celcinho do vôlei, a gente também vai falar bastante de vôlei nas próximas semanas. O Santo André conseguiu uma classificação aí para a Superliga B no final de semana. E a Superliga B que leva a Superliga A, o nível do voleibol hoje já tem quase 3 divisões de clubes buscando uma vaga na Superliga. Dá para entender como que é essa concorrência aí. O Caverna da Fúria Andreense, que é uma das torcidas mais tradicionais aí de Santo André, também está na audiência. O Rafael Mendonça, a Fabiana Ibide. O Rafael pergunta se há outros nomes especulados no Ramalhão. Tem 11 jogadores que a diretoria dá como apalavrados com o Santo André. O grande problema é que esses jogadores estão empregados, então a diretoria não anuncia o nome justamente por questões éticas, e também alguns desses 11 jogadores eles estão em litígio com esse clube, então problemas judiciais, tem salário atrasado, então o anúncio no Santo André pode fazer com que o ex-clube abra mão de vez de pagar o atleta. Então assim, o Santo André está tendo uma precaução para anunciar depois. Ontem no Domingos a gente pegou inclusive a gente chegou no momento que ele estava assinando o contrato. Então o Santo André está tendo essa precaução. Teve histórias, né, históricos antigos aí de jogador que tá tudo certo e na véspera assinou com o rival, inclusive com o São Caetano, com outros clubes. Então tem essa precaução. Mas o Santo André já tem um dos jogadores apalavrados e deve fazer 18 contratações no total. E Rafa, o Domingos está desde maio só aprimorando a parte física, sem jogar nada. Você acha que isso aí de alguma maneira pode prejudicar nessa preparação dele ou está auxiliando essa falta de jogo dele? O que você acha disso aí? O ritmo de jogo é importante, né? Ainda mais para um zagueiro mais lento mesmo, como o Fattori pontuou. Ele conhece os atalhos do campo, conhece os atalhos da zaga, então vai depender muito também da montagem do sistema defensivo que o Sérgio Soares conseguir colocar no Santo André a partir da próxima temporada. É interessante ele ter vindo antes, né? A gente tem um exemplo aí do Corinthians que o Jô foi contratado antes do fim da temporada passada, ficou aprimorando e começou o Campeonato Paulista voando, o Brasileirão é o vice-artilheiro. Talvez o Domingos, tendo esse ritmo um pouco mais físico nesses 2 meses e fazendo uma... É que o Campeonato Paulista é muito tiro curto também, são 12 jogos, né? Então, às vezes, o cara já tem que chegar voando, né?
como ele é experiente, como ele conhece bastante, já jogou Paulistão, já foi campeão do Paulistão. Bicampeão pelo Santos. Então, isso acaba facilitando talvez uma adaptação, uma readaptação ao futebol brasileiro, ao futebol paulista, mas ele tem que ter ciência que é tiro curto e não vai dar para bobear. Eu também tô com o internauta aí, vamos torcer para que ele não seja expulso, né? O histórico do Domingos aí, a fama dele não é das melhores com relação à parte disciplinar, embora fora de campo ele tenha falado que tá bastante tranquilo, né? A cabeça dele tá bem legal. Vamos torcer para que tudo corra bem aí pro Domingos no Santo André. O Domingos mesmo falou pra gente, tá na nossa edição de hoje, no papel, né, edição impressa, que ele tá com 31 anos, tá um cara mais experiente, falou daquela situação com o Diego Souza, que acabou em agressão no clássico, né, Santos e Palmeiras. Mas ele falou também que ele não se arrepende de nada do que ele fez, porque o ajudou a crescer na carreira, né, como pessoa também. Então, eu acho que o Domingos é uma boa contratação. Vamos ver como é que vai ficar montado esse Santo André. O Paulistão começa em janeiro, dia 17, né? Isso. E vamos ver se esse ano aqui, pelo menos o Santo André vai brigar já por uma classificação, não brigar contra o rebaixamento. E só falando para o nosso internauta, que nós estamos no Facebook também e na live no YouTube. No YouTube a edição mais completa, com uma edição de corte melhor, as imagens, os VTs dos gols, tudo. E vamos falar um pouquinho agora de Campeonato Brasileiro. Vamos dar um pouquinho o foco. Vamos começar falando desse Palmeiras. O Palmeiras que colocou uma pressão no Corinthians nas últimas 4 rodadas. Estava vindo de 3 vitórias. Ontem acabou empatando com o Cruzeiro. Mesmo assim, a torcida do Corinthians já entrou em pânico. Já estava prevendo uma definição até de liderança de campeonato no jogo de domingo, no Clássico, que vai ser na Arena Itaquera. Nesse domingo às 17 horas entre Corinthians e Palmeiras. Ficou no empate, ficou nos 2-2 com o Cruzeiro. Um bom resultado do Palmeiras, Rafa? O time do Cruzeiro é um time bem montado, né? Havia muita expectativa aí de que o Palmeiras pudesse atropelar o Cruzeiro por conta dos 3 últimos resultados, os 3 resultados positivos, mas o time do Cruzeiro é acertado, é o campeão da Copa do Brasil. O Mano faz um trabalho interessante ali, conseguiu acertar bem o time, é um time muito rápido do meio para frente. Ontem teve o retorno do Robinho, voltou bem jogando. Você tem o Rafinha, que é um cara muito rápido. Acaba ficando um pouco de frustração para a torcida do Palmeiras, porque vinha nessa toada aí, fungando no cangote de fato do Corinthians, colocando mesmo pressão, e o Corinthians sentindo essa pressão do Palmeiras. Deu para ver bastante contra a Ponte Preta. No segundo tempo, o Carille colocando o time todo para o ataque, sabendo que se o Palmeiras ganhasse a decisão na Arena, o psicológico era todo a favor do Palmeiras. O resultado de todo não é tão ruim, porque você soma um ponto, você diminui a distância. 5 pontos para quem já teve 16 de distância, e faltando 7 rodadas, né? Uhum. Não é de todo ruim, mas fica aquela ponta de frustração, porque estava tudo armado para o Palmeiras conseguir ganhar do Cruzeiro, chegar na Arena do Corinthians com 3 pontos e dependendo só de si para ser campeão brasileiro, né? Fica um pouco de frustração, mas também não perdeu, né? Poderia ser pior, né, Fattori? Exatamente. E eu tenho a impressão que o clima antes do jogo prejudicou bastante o Palmeiras, porque o Mano disse isso, né? Que a impressão que dava é que o Palmeiras ia jogar contra ninguém. Era um clima de já ganhou, já praticamente, ganhou, né? E o Cruzeiro, ele tem um bom time. O grande problema do Cruzeiro é justamente o desinteresse, porque ele está muito longe do título e já está classificado para a Libertadores. Então, o Cruzeiro, teoricamente, não tem mais nada para fazer no Brasileirão, a não ser cumprir tabela. Então, se fosse um jogo normal, talvez se o Palmeiras tivesse jogado antes do Corinthians, não tivesse essa euforia toda, talvez o clima seria mais favorável ao Palmeiras, porque o Cruzeiro não estaria mordido. Agora, o grande problema é o Palmeiras precisando ganhar e o Cruzeiro ouvindo de todo mundo. O Palmeiras já ganhou, o Palmeiras é 3 pontos do Corinthians. Então, isso aí dá aquela mordida, o jogador de repente se motiva naturalmente, né? Então, e isso, você motivar um time que tem bons valores, né? Esse que é o grande problema. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro tem bons nomes, alguns resolveram, né? Jogaram bem. Só que assim, deixou o campeonato continuar indefinido, né? Nenhum resultado ontem, até a derrota do Palmeiras, manteria o campeonato indefinido. Pela oscilação enorme que o Corinthians está atravessando e o Palmeiras essa evolução. O Valentim me parece que acertou a mão ali, está conseguindo dar um padrão de jogo para o time. Hoje você vê o time do Palmeiras mais organizado, apesar de que eu acho que o William faz muita diferença, por mais que o Borja tenha feito 2 gols ontem, a forma como o William joga, ele dá mais velocidade, mais mobilidade para o ataque. O William faz o Dudu e o Keno jogarem mais, porque ele abre espaços, mas o William tá fora, o Borja tá tentando ali, até ele sai da área, que é o que ele não sabe fazer, e aí acaba perdendo muitas bolas, mas enfim, o Valentim tá tentando contornar esse problema, esse plano de lesão do William, e deixou o campeonato mais animado e um clássico espetacular para o próximo final de semana, né? E Rafael Borja voltou a balançar a rede, ontem marcou de novo. O Cuca não soube trabalhar o Borja, nem o Eduardo Batista. O que aconteceu com essa diferença, essa atuação do Borja agora,
Rafa? Eu acho que tem o tempo também de adaptação, né? O Borja veio do futebol colombiano, ele mesmo já deu entrevista dizendo isso, que é um futebol muito diferente do que ele trabalhava. E tem a questão psicológica, eu acho, viu, Ângelo? Se você não recebe todo o incentivo do seu treinador, você pode oscilar, mas o treinador tá te bancando ali, você continua ali. Vou errando o gol, mas uma hora a bola vai entrar. O Borja jogava sempre no limite, tanto pro Cuca quanto pro Eduardo Batista. Qualquer erro que ele tinha, já não tinha mais vaga na equipe, diferentemente do Daverson, por exemplo, em que o Cuca deu todas as chances possíveis pro Daverson e não deu essa mesma chance pro Borja. Eu acho que o Borja é um jogador que tem que se apostar, o Palmeiras gastou muito dinheiro nele, ele foi muito bem na reta final da Libertadores, não foi à toa, o que ele fez contra o São Paulo, depois na decisão também da Libertadores, é um jogador que, é claro, não é espetacular, não é um Gabriel Jesus e tal, mas ele é um cara que você tem que apostar. Querendo ou não, teve um investimento aí envolvido, né? Ontem o Borja acabou perdendo alguns gols, né? Uns gols até mais fáceis de cabeça e tal, mas mostrou presença diária, que é o que ele veio para isso, para fazer gol. O time tá dependendo dele, o Valentim tá dando moral. Vamos ver se ele consegue engatar essa sequência até o fim do ano, fazer mais uns golzinhos aí, ajudar o Palmeiras. Pro ano que vem já tá mais adaptado e conseguir jogar pelo menos um pouco mais, ou então parecido com o que ele jogou no Atlético Nacional, né? E ao mesmo tempo que o Palmeiras está nessa crescente, a gente vê o Corinthians numa decrescente, né? O Corinthians não embala, o time está jogando, não jogou tão mal contra a Ponte Preta, principalmente no segundo tempo foi bem, mas a bola não está entrando, diferentemente do que aconteceu no primeiro turno. O Corinthians está 5 pontos de vantagem para o Palmeiras, mas o futebol não está agradando a ninguém. Temos a tabela ali para quem quiser conferir, principalmente no nosso YouTube, com a tabela mais completa. O pessoal do Facebook, infelizmente, não vai poder ver. Fatori, o Corinthians vai se acertar ainda? É uma fasezinha que está passando, aquela oscilação? Ou o torcedor do Corinthians pode se preocupar mesmo? Olha, eu continuo com a minha opinião, Angelão. Eu acho que o normal do Corinthians é essa oscilação que está acontecendo no segundo turno. O anormal foi o primeiro turno. Pelo time que o Corinthians tem, a limitação do elenco, jogadores que tiveram uma participação espetacular no primeiro turno e que não são tudo isso e estão demonstrando a fragilidade neste momento. Eu acho que o Corinthians surfou bem na onda da confiança, né? Quando estava confiante, a bola, a gente até brincou aqui, algumas bolas que o Jadson errou o chute, a bola passou no meio das pernas do goleiro. O Rodriguinho deu um chute, acho que contra o Vitória, o Sport, se não me engano, do meio da intermediária, acertou a forquilha. De esquerda, né? É assim, são gols assim que você vê que aquilo lá são gols frutos de uma fase boa. E ao contrário está acontecendo agora, né? O Gabriel teve uma bola sem goleiro praticamente, que ele foi de carrinho, a bola bateu no travessão contra a Ponte Preta. Então acho que assim, a confiança, é claro que a parte técnica, a parte tática conta muito para o futebol, mas a confiança do atleta e do treinador, eu coloco ali num peso enorme também, que o Corinthians não tem hoje. O Corinthians hoje tem um time limitado sem confiança. Então, se você tem um time limitado com confiança, esse time consegue jogar, e que é o Corinthians conseguiu no primeiro turno. Engatou 3, 4, 5 vitórias, via a diferença aumentar, aí te dava ali o luxo de dar um lançamento, o Romero estava jogando bem. Tinha gente, inclusive, dizendo que o Romero era o melhor jogador do campeonato no primeiro turno. E agora você vê o Romero aí perdendo provavelmente a posição pro Cleison e daí para baixo. Acho que ele tá perdendo espaço muito grande lá no Corinthians. Então, eu acho que o grande problema do Corinthians é técnico. Técnico, eu digo jogador, né? Não o treinador, mas técnico. Acho que é um time muito limitado. Algumas peças não tem peça, alguns setores não tem peça de reposição. A lateral esquerda, por exemplo, é um grande problema. A lateral direita é outro grande problema. A armação é outro grande problema. O Jadson e o Rodriguinho não estão conseguindo jogar. Centroavante, né? O centroavante é o Jô e acabou. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem um ótimo goleiro, dupla de zaga. A dupla titular é ótima, o Pablo e o Balbuena. E o Jô que tem feito a diferença. O resto ali, o resto que eu digo, as outras posições, o cara ele tem tido dificuldade. E quem não tá jogando bem, ele não tem quem pôr. Então ele vai tirar o Jô, vai tirar o Rodriguinho que não tá bem, vai por quem? Marquinhos Gabriel, machucado. Quem mais? Pedrinho vai ter que ser articulador do time? Quem vai jogar ali? Não tem. Então assim, ou ele aposta de vez na base, ou ele muda o sistema, joga só com o Jô isolado, não sei, ele vai ter que mudar alguma coisa. Acho que o Corinthians ficou previsível e como não tinha peça para mudar, o Carille acabou se perdendo aí nesse meio aí. Só pra gente passar as interações aqui rapidinho, Angelão. O pessoal tá entrando. O Derek Bittencourt tá assistindo, aliás, hoje é o último dia de folga dele, né? Isso, digamos assim, de férias, amanhã, né? o Derek. Amanhã ele tá de volta, semana que vem ele tá de volta ao Diário Esportivo, tava prestigiando a gente. A Mariana Arruda, o Kleber também tá nos assistindo. E lembrando para eles responderem as perguntas de hoje, né? A gente fez 2 perguntas hoje. De quem que é a culpa do Corinthians? A gente está debatendo aqui se a culpa é do Carille, 2 jogadores ou da diretoria. Na minha opinião, é da diretoria. Acho que a diretoria
por mais que tenha dificuldade financeira, a gente sabe que o Corinthians está atrasando bichos, atrasando pagamento, teria que ter tido tempo de montar um elenco mais qualificado, mais equilibrado, talvez, não bom, né? Mas pelo menos mais equilibrado. Ou o que você acha? Diretoria, jogadores, o Carille, que até 3 semanas era ídolo e agora já é contestado. E também se o Santos acertou na contratação do Domingos, que chegou ontem, foi anunciado o primeiro reforço para o Paulistão. Estaria aqui conosco, só lembrando para quem está chegando agora, teve um problema no trânsito e não conseguiu chegar, né, João? Ô, Rafa, só falando, o Fattori falou de qualidade técnica do Corinthians. O Corinthians, a campanha do Corinthians no segundo turno, ele é o 17º colocado. O Corinthians é tão ruim assim? Eu não concordo muito com essa questão de ser muito ruim ou não. Eu acho que é o mesmo time nivelado para todo o campeonato, com exceção de alguns elencos aí um pouco melhores, mas também que não estão jogando bem. Eu acho que eu só fazer uma correção, eu acho que eu vi a tabela ali, são 5 pontos de diferença, né? A tabela nossa apareceu 6 pontos de diferença. E aí, aproveitar também para responder a pergunta, embora o Fattori não tenha me perguntado, eu acho assim, tem culpa de muita gente picada, assim, né? Dentro da situação toda do Corinthians. Eu acho que os jogadores de fato estão mal, tecnicamente, então pode ser que essa questão dos salários dos bichos tenha pesado, uma quantia significativa na queda do desempenho. Mas eu acho que o Carille também, embora está começando agora, enfim, eu acho que ele não pode morrer abraçado com alguns jogadores que estão jogando mal. Eu não vejo assim, hoje muita diferença de qualidade técnica entre o time titular e o time reserva do Corinthians, a ponto de você manter alguns jogadores que não estão jogando tão bem. O caso do Jadson, o caso do Rodriguinho, o caso do Maicon, eu acho que um garoto que está sentindo demais a pressão de chegar lá em cima. É que aquela questão, o Corinthians chegou lá em cima que ninguém acreditando, né? Era a quarta força no Paulista, e foi subindo, ganhou, foi muito bem na primeira metade do campeonato. E aí quando os holofotes foram todos para o time do Corinthians, o Corinthians acabou não dando resposta. Mas eu acho que o Carille deveria dar uma chacoalhada um pouco mais nesse time titular. Acho que o Romero já teria que ter perdido a chance há muito tempo de ser titular. O Cleison está pedindo passagem, não que o Cleison seja um jogador espetacular, não isso. Mas está numa fase melhor, está fazendo gol. O Romero não faz gols desde o São Paulo no primeiro turno. Então você depender demais do Jô fazer gol acaba contribuindo negativamente para o time como um todo, né? Acho que o Marquinhos Gabriel vive um momento um pouco melhor que o Jadson. O Rodriguinho também é um cara que acho que poderia pegar um banco em 1 ou 2 jogos. O grande problema é que o Carille não fez isso quando poderia fazer, que eram jogos mais tranquilos, jogos em casa ou contra o Bahia lá, enfim. Poderia ter dado um pouco mais de rotação, né, uma rotação maior nesse elenco. Agora, você tentar mexer no time na reta final, o clássico agora na Arena, contra o Palmeiras, aí você coloca um Pedrinho para jogar, aí o moleque não vai bem, pô, evidentemente você está jogando toda a pressão em cima do Pedrinho, toda a pressão em cima do Cleison. Ele está mudando, né? Ontem já fez um treinamento já com o Cleison como titular. Enfim, é a hora também do elenco se fechar ali. E eu acho que tinha que todo mundo juntar, falar, vamos ver o que a gente pode fazer, mexer no time, vamos mexer no time. Mas eu acho que o Carille perdeu boas oportunidades de dar uma rotação um pouco melhor nesse elenco aí. E Fattori, no domingo nós temos o clássico na Arena Corinthians às 5 horas da tarde, Corinthians e Palmeiras. Dá para fazer uma previsão desse jogo? Dá para ter uma ideia do que os últimos... Cara, se você pegar pelos últimos resultados, pelos clubes têm apresentado, o Palmeiras teoricamente é favorito. É isso mesmo? Eu acho que é óbvio que se você o momento de cada um são momentos distintos, né? Mas eu acho que a pressão está muito mais em cima do Corinthians do que do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar relaxado, tenho certeza absoluta disso. Vai jogar esperando o Corinthians. O Corinthians que vai ter que propor o jogo, vai ter que sair, vai ter que ganhar o jogo é o Corinthians. O empate, por mais que o Palmeiras esteja atrás do Corinthians, o empate vai aumentar ainda mais a pressão sobre o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras, é claro, vai explorar ali, vai fazer o que o Corinthians fez no primeiro turno. Vai esperar o Corinthians sair para o jogo e vai tentar buscar um contra-ataque, buscar surpreender numa bola, explorando as falhas justamente que o Corinthians tem apresentado, os espaços que tem deixado. Eu imagino o jogo dessa maneira. O Palmeiras, com mais inteligência, o Corinthians tem do que propor o jogo, que é justamente a dificuldade que o Corinthians tem encontrado, né? Não tem favorito, eu acho que é muito difícil você apontar quem possa ganhar o jogo. Se eu fosse botar meu xizinho na loteria esportiva lá, eu colocaria o Palmeiras, que eu acho que pelo momento, por mais seja fora de casa, tudo conspira para o Palmeiras fazer um jogo melhor que o Corinthians, porque o Corinthians vai ter que fazer o que não sabe e o Palmeiras vai fazer o que sabe, né? Esperar, sair para o jogo, tem jogadores de velocidade, por mais que o Borja seja mais lento, mas você tem o Dudu, você tem o Keno, que foi muito bem depois que ele voltou aí com o Valentim. Então, assim, pela formação das equipes, pelo momento e pela pressão sobre o Corinthians, eu acho que eu apostaria mais no Palmeiras do que no Corinthians neste momento.
E o Palmeiras ganhando ficariam 2 pontos aí, aí faltariam 6 jogos, 8 em disputa, o campeonato totalmente aberto, né? Só uma interação aqui, Angelão, rapidinho, a Mariana Arruda, que é torcedora fanática pelo Santo André, ela tá sempre nos jogos, ela tá parabenizando pelo programa e ela disse que adorou a contratação do Domingos, que ele é muito experiente, impõe respeito e até medo nos aniversários. Ele não deve estar correndo muito, mas se o time for bem montado, ele com certeza fará parte dele. É o que a gente estava dizendo, né? Que fisicamente realmente ele não está bem, né? Aparentemente ele não está bem, mas se ele tiver um tempo aí para conseguir se adequar fisicamente, ele pode ser uma peça importante para o Santo André. Obrigado aí, Mariana. Rafa, mas que nem o fator está falando do Corinthians, da obrigação do Corinthians fazer o resultado. Quer não, pelo que está faltando, pelo que faltam de jogos no campeonato, um empate não seria de bom resultado para o Corinthians? Eu acho que não. Eu acho que o empate que aconteceu ontem deu uma suavizada um pouco mais no clima. Se o Palmeiras tivesse vencido, de fato, eu acho que o Palmeiras tinha tudo para atropelar o Corinthians na arena, o psicológico ia ser outro. Embora 40 mil corintianos na arena, não pode, o torcedor do Palmeiras não pode ir, né, por conta das regras da Polícia Militar e do Ministério Público. Mas o empate de ontem deu um pouco mais de respiro para esse Corinthians, entendeu o que está acontecendo. Né? Tá num furacão, tá no meio de um furacão, mas no empate de ontem falou, opa, vamos tentar ver. O empate, 5 pontos, faltando 6 rodadas, não é de todo ruim, embora o Corinthians tenha deixado muitos pontos pelo caminho em casa nesse segundo turno, né? Perdeu para o Atlético Goianiense, perdeu para o Vitória, empatou com o Grêmio com a cabeça lá na Libertadores, o Palmeiras pegou o Grêmio com a cabeça na Libertadores, embora tenha sido time reserva, fez o que tinha que fazer. Fez 3-1, ganhou fácil o jogo. O Corinthians já pegou o Grêmio mais com essa missão, o empate tá bom. E nem sempre o empate fica bom. Nessa hora que você pode matar o campeonato. O Corinthians ganhando o jogo, vai para 8 pontos e praticamente liquida o campeonato, faltando 6 rodadas, né? O empate não é ruim, mas é um jogo decisivo pro Corinthians. Pode ser a final a final antecipada mais uma final do campeonato. E o Corinthians tem que entender isso. O empate é legal. Eu acho que essa mentalidade do Corinthians está muito ruim. De você... Sempre o empate é bom. Porque a gente está com a gordura boa, o empate é bom. Foi deixando os times chegarem desse jeito, né? Se for buscando empates em casa, que acabam não sendo tão bons como o Corinthians no primeiro turno, era muito decisivo. Pegou o Grêmio lá na arena, ganhou. Pegou o Palmeiras lá na arena do Palmeiras, ganhou também. Foi com o Atlético Mineiro lá, ganhou, que o Atlético é um time mais forte. Então, eu acho que essa mentalidade mais vencedora deveria ser vista agora no jogo de domingo. Vamos ver se o Carille consegue virar a chavinha aí dos jogadores para esse jogo. E falando em moral elevado, quem está se dando bem agora é o São Paulo, né? Está se afastando da zona de rebaixamento, ganhou do Santos por 2-1, acabou provocando a demissão do Leverkusen no Santos. O fator do São Paulo já pode respirar aliviado, né? Já se livrou do rebaixamento. Olha, o Campeonato Brasileiro, do jeito que tá maluco como essa temporada, que há muito tempo a gente não via essa briga insana ali para ver quem vai ser rebaixado, eu acho que não dá para respirar. Eu acho que o mais importante para o São Paulino comemorar agora é a evolução do time e o que o Hernanes está jogando, né? Acho que tem que se construir um busto lá no Morumbi, sei lá, no CT, em algum lugar, porque o Hernanes ele veio para salvar o São Paulo. Essa bola de canhota exatamente, o toque refinado, ele rasgou a defesa do Santos em 2 passes, ele deu um terceiro pro Petros ainda fazer o gol, o Petros acertou a trave. Eu acho que não só esse jogo, a gente tem falado do Hernanes aqui todas as semanas praticamente, porque ele tem jogado muito, ou sendo decisivo com gols, ou sendo decisivo com assistências, e nem quando ele não faz gol, nem com assistência na organização do time, então é imprescindível. Acho que o São Paulo tem que comemorar justamente ter um jogador como esse nessa reta final. E esses pontos que abriu aí, acho que 4 pontos que ele abriu do Z4, e esse é um monte de times que tá ali, né? Porque por mais que seja 4 pontos, para ele voltar pro Z4, ele precisaria de 2 rodadas, mas que todo mundo vencesse, tem confronto direto, então te dá um conforto maior ali para você respirar, fazer um jogo mais tranquilo, sem aquela pressão absoluta. Pelas contas, faltam 7 pontos, né? Que o São Paulo precisa, 47 ali para se livrar de vez do rebaixamento. E a gente vinha dizendo, né, que o São Paulo é muito mais time do que todos aqueles times do 10º para baixo. O São Paulo seguramente tem o melhor elenco. Só precisava fazer isso, colocar na prática, fazer esse elenco jogar. O Dorival, contestado, tudo, ele conseguiu te dar um pouco ali de liberdade para Hernanes, apesar do Prato ainda estar abaixo do que ele sabe jogar. Alguns jogadores que não estão rendendo o que sabem jogar. Acho que o São Paulo está bem encaminhado a salvação do São Paulo. Não dá para a gente dizer que sim, porque a gente já viu o próprio São Paulo, quando dá aquela respirada, perde 1, 2 em sequência e volta a se ficar pressionado. Né? E Rafa, o Dorival acertou, ele é o treinador ideal para esse time do São Paulo. Esse time do São Paulo precisa de muitos reforços, ou ele está conseguindo com o tempo
encaixar esse time e para o ano que vem é o treinador ideal para tocar esse São Paulo? Eu acho que tem que manter o Dorival. Ele já tem dado mostras aí que está conseguindo organizar o time, apesar do pouco tempo de trabalho e de chegar no time com essa pressão toda. O São Paulo de novo brigando para não cair. Eu acho que é um destaque que tem que ser feito. Porque o São Paulo é muito grande para todo ano estar nesse meio de tabela, brigando para baixo, ficando muito distante do que o São Paulo sempre produziu, né? Tricampeão brasileiro na sequência, não faz muito tempo, né? Eu acho que tem que dar chance pro Dorival. O Dorival já fez um bom trabalho no Santos, pegando um time, aquele time de 11 só, né? Com pouco elenco, mas conseguindo fazer esse time chegar longe sempre. Eu acho que tem que dar tempo pro Dorival, dar um trabalho um pouco mais consistente para ele, acertar alguns reforços. Eu não acho esse time de São Paulo também tão fraco. Eu acho que o São Paulo estava muito desorganizado, né, dentro de campo, e isso acaba refletindo muito. E a camisa, quando você está lá embaixo, ela acaba virando um caminhão para você carregar nas costas, né? Não tem jeito. E o destaque também, eu vou com um fator aqui, o que o Hernanes está jogando de bola é uma coisa... Eu acho que cabe mesmo a discussão dele para a seleção brasileira. Eu também acho. Eu não vejo, por exemplo, o Juliano jogar mais do que o Hernanes está jogando agora, por exemplo. Acho que ele caberia muito bem no lugar do Juliano para estar num grupo, né? O Tite também gosta de algumas pessoas ali que a gente vê, ele confia bastante, o Cássio é um deles, o Fagner ele confiou bastante tempo, mas o Juliano mudou agora, né? Foi pro futebol turco. Eu não vejo ele jogando mais do que o Hernanes está jogando nessa temporada. O que o Hernanes está fazendo, ele carregou o São Paulo nas costas no período ruim. O que o Hernanes fez naquele jogo contra o Botafogo, lá no Rio, esse jogo contra o Santos agora, foi uma coisa enorme. Eu só não acho também que o torcedor de São Paulo pode ficar muito empolgado. A gente já lá na redação ouviu bastante São Paulino, né, Fatorino? Agora é Libertadores, dá para beliscar, porque o campeonato tá tudo embolado. O São Paulo ganhou 2 jogos em casa, é o que tem feito. O São Paulo tem jogado bem em casa, vai fora de casa, acaba decepcionando bastante o torcedor. Então vamos ver o próximo jogo, como é que o São Paulo vai se comportar. Não acho que tem que ser Libertadores, acho que o foco mesmo é se livrar do rebaixamento de uma vez, porque a briga lá embaixo também está muito intensa. E Fatori, Santos. O Santos está na briga, ele ainda está na briga pelo título do brasileiro, acabou perdendo o Leverkusen. Não acho, na minha opinião, não foi o momento ideal para demitir o Leverkusen, acho que poderia se manter até o final do ano, até para a condição do Santos de estar nessa briga pelo brasileiro ainda, apesar da derrota num clássico, que é uma coisa normal. Fora de casa ainda, né? Fora de casa ainda. Você acha que a diretoria do Santos acertou na demissão do Leverkusen? E qual seria o nome ideal para tocar esse Santos no ano que vem? Eu acho que assim, primeiro a gente é difícil a gente avaliar porque a gente não sabe o que exatamente está acontecendo. Porque teve aquela demissão, não demissão na semana passada, que disse que os jogadores seguraram, a gente não sabe se foi realmente os jogadores, se foi a diretoria, o que aconteceu. E me parece que o ambiente no Santos não está dos melhores. Me parece não está. O Zeca mesmo tentando a rescisão na justiça do Santos. Eu acho que o Leverkusen talvez não estava conseguindo administrar esses problemas extra-campo, porque a gente sabe que o jogador de futebol, a maioria deles ali o empresário vai cutucando, então o cara não está com cabeça, e o treinador tem que ter esse jogo de cintura para saber o momento ali de conversar em particular com um jogador, com outro. E não é nessa temporada não, o Santos há algumas temporadas me parece um time meio dividido, um elenco meio dividido, se falou muito na época da igrejinha, né, que tinha muitos evangélicos, a religião dividindo o grupo ali, os jogadores vieram a público desmentir isso, enfim. Mas não é de agora, me parece que o Santos tem um elenco, o Lucas Lima vai, não vai, renova, não renova, é o cérebro do time. Então acho que tudo isso culminou com essa demissão do Leverkusen e com esse rendimento abaixo do Santos nesse momento. O Santos, eu ainda acho que é um time de 11, acho que não tem, assim como o Corinthians é um time limitado em relação ao elenco, não tem peças de posição na maioria das posições. Só que tem um time de 11 muito bom, né? E por isso que sustentou aí na parte de cima da tabela. Não acho que tem força para chegar lá em cima, nessa reta final, brigar, a não ser que o Elano consiga fazer o que o Valentim fez no Palmeiras, né? Chegue aí, o Elano já acabou com a folga dupla que o Levir dava para os jogadores. É engraçado porque geralmente a gente já viu o jogador derrubar técnico porque não tem folga. Agora derrubar técnico porque tinha folga demais é a primeira vez que eu ouço falar, né? Ele acabou com essa folga dupla. Enfim, vamos ver como que o Santos se comporta. Eu acho que nesse momento a alternativa é o Elano continuar e ver como que ele se comporta nesses jogos, se ele conseguir dar uma liga e manter ele até o final do ano. Estão falando muito de Vanderlei Luxemburgo, eu acho que seria um retrocesso gigantesco o Vanderlei voltar. O Vanderlei não está conseguindo fazer trabalhos bons há alguns anos já. Enfim, o Santos vai ter que... Eu acho que o melhor treinador que está desempregado hoje é o Roger Machado, só que ele disse que ele não assume nenhum time esse ano, até em respeito aos colegas da profissão, ele
recusou o Flamengo, recusou mais um outro clube que eu não lembro agora, dizendo isso, olha, eu não quero trabalhar só ano que vem, porque ele não acha certo que os clubes mudem de treinador como muda aí de... Né? Então eu acho que o Roger Machado é o cara. Se o Santos tiver cacife, tiver interesse, acho que ele dos que estão desempregados, me parece que é a melhor opção. E alguma interação, Fator, alguma coisa? Tem aqui o Queiroz, Chicote Queiroz. Na minha opinião, a culpa é dos jogadores. Como o jogador joga bem todo o primeiro turno e agora jogando parece amador. Não tem condição. Sou corintiano e para mim o Corinthians vai perder para ele mesmo. Corinthians é garra e não tô vendo isso nesse time agora. É o que a gente estava falando, né? Os jogadores mudaram muito. O Rodriguinho, o Jadson depois da lesão, a lesão foi na costela. O Arana também, depois da contusão. Meu Deus, eles voltaram, parece que pegaram o Jadson, trocaram ele, puseram um irmão lá. O Romero também, apesar do Romero ser limitado, ele fez um primeiro turno muito melhor que o segundo. Ele voltava para marcar, ele recompunha, ele saía, ele era uma peça de desafogo ali pelas pontas, e hoje ele não consegue dominar uma bola, tocar uma bola e perde. Nem marcar ele tá conseguindo. Nem marcar ele tá conseguindo. Então é impressionante como alguns jogadores, em especial, acho que o Arana, o Jadson e o Romero, para mim esses três, caíram muito de produção, muito de produção. Então acho que eu concordo bastante com ele também. Acho que os jogadores têm uma parcela grande de culpa. Acho que a culpa menor é do Carille, que pegou em um time, tava tirando leite de pedra, como todo mundo tava falando, um time limitado, tava conseguindo. Deu um padrão pro time. Agora precisa ver se o Carille vai ser criativo o suficiente para mudar, fazer com que esse time jogue de outras formas, porque tá muito fácil de você entender como o Corinthians joga, né? Tem o Rafael Santos, que está com a gente também, Edson Júnior, o Caio César, perguntando se já tem mais algum nome no Ramalhão. A gente já falou aqui que a diretoria está evitando antecipar nomes, mas eu posso dizer aqui que a preferência da diretoria é por jogadores que já atuaram pelo Santo André, estão buscando jogadores identificados com o clube. Então aí o torcedor pode esperar jogadores que já tiveram passagem por aqui voltando, Angelo. E só para finalizar, falando um pouquinho mais do futebol regional, falar do São Caetano. O São Caetano acabou derrotado pelo 15 de Piracicaba na Copa Paulista, no jogo de final, jogo de volta, né, da semifinal. Não, desculpa, das quartas de final, né? Acabou eliminado. O São Caetano já está fazendo uma relação para ver quais jogadores que ficam para o ano que vem e os que vão ser liberados, vão ser emprestados. E também vamos finalizando agora com as considerações finais dos convidados. Então, só falar rapidinho do São Caetano, poucos jogadores devem continuar para o Paulistão. O Paes, o goleiro, me parece, até estou tentando levantar as informações, ele brigou com a torcida no último jogo lá, que o São Caetano acabou perdendo. E me parece que a torcida está bronqueada com o Paes. Acho que alguns têm moral ali para continuar, o Hermínio, o Carlão, acho que esses daí tem bastante potencial para continuar para a Série A. Agora o restante, acho que o São Caetano vai ter que mudar bastante se quer, porque a Série A1 é muito diferente, não tem nem como comparar uma Copa Paulista, uma Série A2 com a Série A1. O nível é totalmente diferente, então eu acho que o São Caetano vai ter que contratar muitos jogadores para montar um elenco qualificado. E lembrando, né, Angelão, que o São Caetano e o Santa Cruz estão no mesmo grupo, assim como São Paulo e Ponte Preta, um grupo dificílimo no Paulistão. A gente fez um programa especial sobre isso aí, sobre o sorteio do grupo. Então, o Paulistão é muito difícil, o São Caetano tem que se cuidar, porque a tendência os times que subiram são os primeiros candidatos a cair, justamente porque não tem a receita que tem os demais, enfim, não tem a experiência do campeonato. O Santa Cruz, que nem jogou ano passado, já aprendeu com os erros do ano passado, quase caiu, e agora tem como consertar, saber um pouco mais ali. Então o São Caetano tem que tomar cuidado para não fazer o bate-volta, que é complicado demais para o clube, né? Rapidinho, só para a gente finalizar, Rafael Santos perguntando se o São Paulo classifica para a Libertadores. É o que a gente está falando, né? O São Paulo tem que baixar um pouco a briga de São Paulo para não cair. Se conseguir alguma coisa acima disso, uma Sul-Americana, uma Libertadores, brigar para a parte de cima, é um título para o São Paulo, né? A briga do São Paulo, o campeonato dele hoje é para não cair. Eu acho muito difícil que chegue, a não ser que o Grêmio seja campeão, já vai virar um G8 o campeonato, né? É um G15, Aí dá, né? Só não classifica os rebaixados. Exatamente, mas enfim, se um G8, São Paulo tá ali brigando pela 10ª, é capaz, mas eu acho meio difícil, ainda acho muito difícil, acho que a briga do São Paulo é para não cair. Rafa, as considerações finais? Gelo, obrigado aí pelo convite de novo, chamando, eu tô aqui de volta, só me convidar, viu, Fattori? Fica o convite aí pro pessoal se inscrever aí no canal do YouTube aí do Diário, tem coisa de esportes, tem variedades, o pessoal pode acompanhar. E eu vou puxar a brasa para minha sardinha aí também, o Caderno de Política. Amanhã temos a cobertura sobre um caso de escândalo de propina na Prefeitura de São Bernardo. O GAECO do Ministério Público e a Polícia Civil hoje de manhã foram fazer uma busca e apreensão
na pasta de gestão ambiental, que é comandada por um vereador licenciado, Mário de Abreu, já foi exonerado também, mas aí vai ter a cobertura completa, o pessoal que gosta um pouco também de política aí acompanhar, fica o convite aí amanhã, tudo nas páginas do Diário. E muito bem também, finalizando a minha parte, vamos falar também do caderno de esportes. Destaque para o vôlei, tem Superliga Feminina com São Caetano e Osasco, um grande jogo, promessa de grande jogo hoje à noite. Então a gente faz o convite para o nosso leitor para estar acompanhando amanhã. E o destaque da edição de hoje, que foi o do Domingos, o zagueiro, que foi contratado pelo Santo André. O Fator esteve lá, conversou bastante com ele. Material bem completo na edição de hoje. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Só citando para vocês que nós estamos no Instagram, é @esportedgbc. Tem também o nosso e-mail, Diário Esportivo, que é diarioesportivo@dgbc.com.br. A gente deseja a todos uma ótima tarde e até semana que vem. Obrigado.